Alexandre e essa é a doutora Júlia. E hoje aqui no programa Plantão Médico vamos apresentar um caso aqui do Hospital Dr. Jacinto Pinto sobre uma falha do tubo neural, uma doença chamada mielomeningocele. Agora vamos conversar com médicos da nossa equipe um pouco mais sobre a doença. Boa tarde, meu nome é Dr. Rafael, eu sou cirurgião geral, estamos aqui no Hospital Jacinto Pinto e hoje vamos acompanhar um caso de uma paciente, Maria Joana, de 35 anos, que apresenta uma deficiência genética grave do fechamento do tubo neural no seu bebê. Essa deficiência apresenta várias formas e a forma dela, principal e mais grave, é a mielomeningocele, mais conhecida também como espinha bífida, e as causas dessa doença podem ser excesso de álcool durante a gravidez, diabetes, fatores genéticos e entre outros. Então agora, com a autorização da paciente, vamos acompanhar isso e passar um pouco mais da nossa experiência clínica no hospital. Boa tarde, Maria Joana. Boa tarde, doutor. Tudo bem? Eu estou bem, e você? Como está se sentindo hoje? Ai, dor de cabeça, inchaço. Meu Deus. Gravidez, né? Ah, eu imagino. E como está a família, como está o marido? Ai, o marido tá na Europa, foi lá trabalhar agora, resolver uns negócios, vai ficar uns 2, 3 meses. Ah, entendi. Então, saiu os resultados dos seus exames, lembra que a gente tinha conversado, tinha uma certa suspeita. Uhum. E assim, não precisa se desesperar, mas o seu bebê... Então, de certa forma é grave, mas dá para ele ter uma vida normal, talvez tenha que andar de cadeira de rodas, talvez tenha que se adaptar um pouquinho, se adaptar a ele. Ele tem mielomeningocele. Não sei se você já ouviu falar, já conhece alguma coisa? Não, nada. Então, mielomeningocele é um defeito de fechamento do tubo neural. O que é tubo neural? Tubo neural é quando o seu embrião está desenvolvendo, na terceira semana desenvolve o tubo neural, que vai dar origem à coluna, às vértebras. Entendi. Certo? E aí é um defeito nessa fase, no terceiro mês mais ou menos da sua gravidez. Mas e tem alguma coisa que eu fiz pra ter acontecido isso? Então, eu não posso te falar exatamente o que você fez, mas assim, tem algumas possíveis causas. Você não é diabética, né? Não. Então assim, talvez por excesso de álcool, você tomou muito álcool durante os 3 meses? Bebeu muito? Eu tomei um pouco de vinho, sim. Tomei. Então, pode ser por excesso de álcool durante os 3 primeiros meses. Também pode ser por fatores genéticos que às vezes nem é sua culpa. Não precisa... Fator genético pode ter vindo do seu pai, da sua mãe, dos seus avós e passou para você e aí passa para o bebê. Talvez possa não ter sido... Não pode não ter sido sua culpa, fica tranquilo. Pode ter sido... Ele vai viver, doutor? Ele Vai. Depende a gente tem 2 opções. Dá pra gente fazer a cirurgia nele, fetal, ele dentro de você, ou você pode, é arriscado, pode ter uma infecção, você pode ter uma hemorragia, é muito perigoso. Ou você pode ter o bebê, tentar fazer a cirurgia depois, analisar o caso certinho, e aí é da sua escolha, é a opção sua. O que eu posso te falar é assim, o bebê ele está saudável, né? A parte cardíaca dele está boa, ele está crescendo, e esse defeito que ele tem é lá no finalzinho da coluna, né, na espinha dele, sabe? Sim. E no caso a espinha é aberta da mielomeningocele. E fechar é uma opção, então, depois que ele nascer? Depois que ele nascer, aí você pode tentar operar, sim, sabe? Agora, eu não tenho muito o que te falar, isso, os exames a gente analisou bem, a gente montou uma equipe para analisar seu caso, sabe? Vamos passar com os outros médicos, eu até aconselho você, depois de uns dias, sair daqui, vou te encaminhar para uma obstetra, para ela te explicar um pouquinho melhor. Acho que seria bom até você passar por ortopedista, talvez um neuro, eles vão conseguir te explicar um pouquinho melhor de cada fase do seu bebê. De como eu posso proceder agora? Isso, outra coisa que eu acho que seria muito bom, você falar com seu marido, sabe, para ele te acompanhar nessa fase. É uma fase difícil, ele precisa estar mais perto de você, sabe? Então, é isso, me desculpa, mas... Ai, imagina, doutor. Mas ele vai viver e você vai ter que se adaptar um pouco, mas tá tudo bem. Eu vou amar ele de qualquer jeito, Sim, né? sim. É meu filho. Sim. Obrigada. Como
caso da paciente Maria Joana é um caso raro e complicado, vamos nos reunir agora com a comissão do hospital, onde médicos especialistas vão nos explicar um pouco mais sobre essa doença. Bom, boa tarde, gente. Nos reunimos agora com nossos médicos especialistas no caso da paciente Maria Joana. Nos reunimos aqui com a doutora Marina Mello. Oi, boa tarde. Giovanni Machado. Oi, boa tarde. E Dr. Lucas Coelho. Boa tarde. Vamos começar conversando então com a Marina, que é a nossa ginecologista obstetra aqui do hospital. Então, o papel do ginecologista do obstetra é um dos mais importantes, porque informa, auxilia todo o processo da gravidez, relação entre médico e paciente. E existe prevenção para a doença, doutora? Existe sim, como preventivo, é indicada uma doença rica em ácido fólico antes da gravidez e nos primeiros 3 meses. E também uma dieta rica em vitaminas complexo B. Pode ser encontrada em couve, brócolis, feijão. Tá, e é possível diagnosticar ainda quando a paciente está grávida ou só após o nascimento do bebê? Com certeza, o melhor método de diagnóstico é quando a paciente ainda está grávida, porque pode ser observado no exame de sangue, onde a alfa-fetoproteína materna vai estar alta, em exames do líquido amniótico, tomografia, ressonância, ultrassom também é muito eficiente. Tá, e eu ouvi falar que existem tratamentos relacionados ao pré-natal. Ele é indicado? Como ele funciona? Então, é uma cirurgia, que é a cirurgia pré-natal, como fala, que é quando o neurocirurgião ele opera a coluna do bebê enquanto o bebê está na barriga da mãe, ainda no útero, e é realizada na 26ª semana, até a 26ª semana. E ela ainda está sendo, ela é meio questionada ainda, porque pode ser um grande risco para a mãe, que a mãe ela pode sofrer um aborto ou um parto prematuro, mas também ela é analisada positivamente porque o bebê, depois de nascer, os nervos são mais expostos, uma maior chance de comprometer os nervos após o nascimento. Então, é o mais adequado fazer na barriga. Então, tem esses dois questionamentos. Obrigada, doutora Marina. Agora vamos conversar com o ortopedista aqui do hospital, Dr. Lucas Coelho. Boa tarde, Dr. Lucas. Primeiro gostaríamos de saber quais são os tratamentos relacionados à sua área. Como os sintomas mais comuns nessa doença são o quadril irregular e a escoliose, recomenda-se que a cirurgia seja feita 48 horas após o parto, porque assim você previne infecções, além de lesões ao paciente. E quais seriam os cuidados pós-operatórios? Mesmo após a cirurgia, o tratamento não pode terminar, porque é muito comum que as pessoas terminem a cirurgia e achem que está tudo resolvido, mas não. Nesse caso especificamente, o bebê tem uma deficiência nos músculos dos membros inferiores, então é necessário um tratamento fisioterápico para dar continuidade e que esses músculos possam crescer novamente. Obrigada, Dr. Lucas. Agora vamos conversar com o Dr. Matão, nosso geneticista aqui do hospital. Boa tarde. Boa tarde. Gostaríamos de saber quais são os fatores genéticos envolvidos. A forma como essa doença se comporta no campo genético ainda não está bem esclarecida, né? Contudo, o que se propõe é que essa doença tem vários genes relacionados e, dentre eles, os candidatos mais estudados são os genes que se relacionam com o metabolismo do ácido fólico. Além dos genes, fatores demonstram que estímulos externos e relações consanguíneas também se associam ao quadro. E quadro que ocorre com maior probabilidade em mulheres de sexo feminino. Obrigada, Dr. Matão. Bom, nosso neurocirurgião não pôde comparecer a essa reunião, pois estava em uma urgência, mas mais tarde vamos entrar em contato com ele para mais informações sobre sua especialidade. Vamos encerrar aqui. Obrigada, doutores. E obrigada, Hospital de Jacinto Pinto, por disponibilizar a área para esse programa. Boa noite, meu nome é Lucas Griletti, eu sou neurocirurgião. Gostaria de pedir desculpas ao jornal, mas eu tive uma cirurgia de emergência e não consegui comparecer, como a repórter Júlia já disse. Bom,
Essa doença, a mielomeningocele, ela trata-se de uma má formação ou a total ausência da coluna vertebral, né? Isso deixa exposto tanto os nervos quanto as meninges e a medula espinal, né? Essas partes ficam para fora da criança. Os principais sinais clínicos dessa doença é a paralisia torácica, né? A fraqueza muscular na parte lombar e sacral e a dificuldade que as crianças têm nas funções urinárias e fecais, né? No controle dessas funções. Essa doença, ela, se não tratada, pode evoluir para um caso de hidrocefalia, gerar convulsões no paciente e podendo levar até a morte. A forma eficaz de tratamento é a cirurgia. Então, o neurocirurgião deve pegar essas partes que estão para fora do corpo, reintroduzi-las dentro dessa criança, fazer enxertos de músculos e da pele dessa criança para conseguir ter uma máxima proteção, né? Essa doença é muito séria e deve ser tratada o mais rápido possível. Logo que diagnosticada, ela deve ser tratada. Obrigado, pessoal. Boa noite. Espero ter ajudado. Um abraço. Então, muito obrigado pelo acesso, espero que tenham gostado. Obrigado mais uma vez ao Hospital Dr. Jacinto Pinto por ter emprestado esse espaço e à equipe médica responsável pelo caso. Qualquer